Olá pessoal, Alex Brasil. Bom, vamos falar aqui sobre o que acabou de acontecer. Moraes intima a defesa do presidente Bolsonaro para explicar o que aconteceu ali no Congresso com a possibilidade de ser preso imediatamente após o pronunciamento dos seus advogados, ou se não se pronunciar, também deverá ser preso. Mas o que eu quero falar para vocês sobre isso? E depois vou falar sobre a questão do Eduardo também. O Moraes, ele é tão fraco de caráter e de discernimento e conduta, que a própria sentença dele, que nem existe sentença também, a própria petição que ele apresentou nos autos do processo do presidente Bolsonaro, dizia que o Bolsonaro, quando desse algum tipo de entrevista, que essa entrevista não poderia ir para as redes sociais. Esse é um ponto que vocês precisam entender. Ele não colocou na decisão dele, que foi a decisão que colocou tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, que praticamente colocou ele em prisão domiciliar, ele não colocou a restrição de dar entrevistas. Porém, o Bolsonaro, quando foi por essa data de hoje, dia 21 de julho, até o Congresso, lá participou de reuniões, participou de um ato onde os parlamentares falaram para a imprensa. O Bolsonaro, inclusive, cancelou algumas entrevistas, cancelou uma entrevista com a Saad, lá da Globo, cancelou a entrevista com Metrópolis. E praticamente, mesmo sem estar proibido de dar entrevista, ele cancelou falar com todas as pessoas que queriam ouvi-lo, inclusive com a própria imprensa que estava ali pressionando para ouvi-lo. Um pouco antes dele sair dali, a maioria já deve ter visto o vídeo, ele fez um breve pronunciamento, o quanto ele estava chateado e o quanto ele vinha sendo perseguido por usar uma tornozeleira sem nunca terem conseguido provar absolutamente nada contra ele, principalmente sobre as questões que envolvem corrupção nesse país, e que isso era uma afronta à sua imagem, à sua reputação. Aí o Moraes vem agora e diz para a defesa: quero explicações imediatas sobre a iminência dele ser preso no dia de amanhã, caso vocês não me convençam do porquê ele fez esse pronunciamento. Então, isso já vai totalmente contrário ao que ele havia determinado, porque ele não proibiu o Bolsonaro de dar entrevista. E agora ele quer prender o Bolsonaro por uma proibição que o Bolsonaro não tinha. E convenhamos aqui que o Bolsonaro sequer tem uma condenação contra ele, mas já recebe uma série de penalidades e sanções como se culpado fosse. E um outro cenário que a gente precisa deixar claro aqui é que essa obrigação que ele coloca de o Bolsonaro até poderia dar entrevista, mas se alguém da imprensa divulgar em rede social, eu vou prender o Bolsonaro, já é totalmente absurda. Porque vejam bem, ele coloca ali que se alguma entrevista do Bolsonaro viesse a ser colocada em rede social, quem sofreria por conta disso é o próprio presidente Bolsonaro, que seria preso porque alguém de alguma imprensa resolveu postar em rede social uma entrevista sua. Isso não existe. Não existe talvez nem na Coreia do Norte, um dos países mais fechados e mais severos em relação a todo tipo de arbitrariedade aos direitos humanos. Que dirá no Brasil, mas esse ministro, ele consegue inovar a cada dia. Agora ele quer prender pessoas pelos atos cometidos de terceiros. Alguém vai lá e posta na sua rede social algum comentário do Bolsonaro e ele vai lá e quer prender o Bolsonaro, porque alguém postou alguma coisa do Bolsonaro. Então tudo aqui está errado. Tudo aqui é absurdo. Mas os absurdos não param por aí, porque ele também agora decidiu aplicar novas penalidades no Eduardo Bolsonaro. E dentre essas penalidades, ele mandou bloquear as contas, coisa que ele faz, né, com todos. Mandou bloquear as contas correntes, mandou bloquear as contas em redes sociais. Só que além disso, ele extrapolou. Ele foi e mandou bloquear todos os bens imóveis. Se o Eduardo Bolsonaro tiver um terreno, uma casa, um apartamento, qualquer coisa que seja no nome dele, nesse momento está
bloqueado por uma ordem do Alexandre de Moraes, e esse bloqueio vem em cima de uma pessoa que sequer também tem um inquérito concluído, muito menos uma sentença contra ele. Ele tem a abertura de uma investigação porque supostamente estava influenciando outras nações contra a democracia brasileira. Então também é uma decisão extremamente grave e absurda. Como é que alguém pode dizer que isso é democracia no Brasil? Você mandar bloquear não apenas as contas bancárias, mas também todo tipo de bem imóvel que essa pessoa possa possuir. Terrenos, casas, apartamentos ou qualquer outra coisa do tipo. Ele simplesmente conseguiu ir além de tudo de mais absurdo que ele já tinha feito até aqui. Isso só demonstra desespero. E eu tenho certeza que amanhã deve vir novas sanções contra ele, contra todos esses que estão agindo em conluio com ele. Porque ele faz isso que faz porque ele é protegido pelos seus pares e por todos aqueles que deveriam estar agindo para impedi-lo de continuar na cadeira que ocupa. E é por conta disso, eu quero concluir aqui para não ficar muito longo, e é por conta disso que no próximo dia 3 de agosto, o Brasil todo vai parar pedindo o impeachment desse canalha, junto, logicamente, com o impeachment do presidente Lula. Se você concorda que tudo isso é um absurdo e que nosso país já não mais se define por um país democrata, onde a democracia impera, você tem que sair da tua zona de conforto. Você tem que voltar para as ruas, vestir sua camiseta verde e amarela e fazer do próximo dia 3/8 o início de uma grande revolução verde e amarela para reconquistarmos o nosso país. Combinado? Então é isso. Fiquem com Deus, que Deus nos proteja, que Deus proteja todos esses que estão lutando pela nossa liberdade. E nós temos o encontro marcado no próximo dia 3/8. Em Floripa, será no Trapiche às 16 horas. E eu espero contar com a sua presença. Aliás, eu estou com muita saudade de estar com vocês novamente nas ruas. Fiquem com Deus. Força e honra.